Bom dia, eu sou Vitor Cabral, sou acadêmico de medicina da Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco, colegiado de medicina aqui do campus de Petrolina e faço parte do projeto de capacitação em triagem ocular coordenado pelo professor Dr. Alfredo José, que é médico oftalmologista e também docente da Univasf. Como já foi explicado, a nossa capacitação em triagem ocular para os professores e cuidadores do SEMAN está dividida em duas partes, sendo a parte 1 relacionada à triagem e acuidade visual e a parte 2 a identificação e notificação de agravos oculares em crianças e adolescentes. A nossa oficina, como eu acabei de falar, em duas partes, a de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre a importância da saúde ocular em crianças e adolescentes, a acuidade visual, a gente vai descobrir o que é a acuidade visual, como medi-la e como descrevê-la. Além disso, também como interpretar se essa acuidade visual ela é normal ou alterada. E uma vez constatando, das crianças e adolescentes que vocês acompanham aí no SEMAN, que essa acuidade visual é baixa, a gente também precisa saber o que fazer a partir disso. Já a parte 2, que a gente vai explorar em outro dia, ela vai abordar as principais doenças oculares na criança e no adolescente, para que vocês, como professores e cuidadores, consigam reconhecer esses agravos e orientar tanto os pais responsáveis, a gestão ou, de repente, até encaminhar essa criança ou adolescente para o serviço de saúde. Além disso, na próxima aula, a gente vai abordar também alguns mitos e verdades sobre doenças e alterações oculares, principalmente alguns estigmas que a gente considera verdades absolutas e muitas vezes não correspondem à realidade. Mas isso vai ficar para a parte 2. Hoje a gente vai abordar a parte 1, que é uma triagem em capacitação de acuidade visual. E aqui eu até ilustrei a criancinha com os óculos e esses símbolos, à esquerda e à direita, que geralmente quando a gente vai ao médico oftalmologista, o que a gente, para fazer o exame de vista, como a gente chama, são símbolos que a gente costuma interpretar e dizer para ele se a gente enxerga ou não. Basicamente, a triagem acuidade visual vai ser esse mesmo processo, mas feita por vocês. Lembrando, vou reforçar depois, que a acuidade visual, essa triagem, ela não substitui o exame oftalmológico. Ela vai servir para identificar, de repente, quais crianças precisam mais urgentemente de uma consulta oftalmológica, qual criança muito provavelmente necessite o uso de óculos, por exemplo, e a gente vai entender ao longo dessa aula como isso acontece. Bem, fazendo uma breve introdução sobre o tema, a visão, o sentido da visão, o desenvolvimento ocular, ela ocorre até os 7 anos de idade. E por que é importante essa informação? Tendo em vista que vocês lidam com crianças escolares, pré-escolares, adolescentes, se a gente consegue identificar agravos oculares antes da formação do desenvolvimento completo da visão, muito provavelmente a gente vai conseguir reverter causas futuras de cegueira, por exemplo. Então, se a gente consegue entender o que é uma baixa de acuidade visual, o que é um agravo ocular, a gente consegue notificar e, a tempo, conseguir recuperar ou evitar um dano da visão. Além disso, nós sabemos que a deficiência visual, seja parcial ou total, ela influencia no desenvolvimento da criança por diversos fatores. Dentre eles, o fato de a visão ela ser responsável pela interação social e pela percepção do mundo. Nós sabemos que a visão é um dos primeiros sentidos que nós usamos para explorar o mundo, se não o primeiro, e influencia em como nós vemos as coisas, em como nós aprendemos as coisas, inclusive no rendimento ocular, do rendimento escolar, que é uma das características que a gente vai abordar também. Sendo assim, uma das principais causas, a principal causa de deficiência visual é o erro de refração. O que é o erro de refração? É aquele erro que pode ser corrigido com o uso de óculos. Então, muitas vezes, percebendo uma baixa de acuidade visual, a gente pode evitar essa deficiência, esse baixo rendimento, essa dificuldade de interação social da criança com o simples uso de óculos. Daí a importância da gente entender e conseguir triar a acuidade visual das crianças que a gente tem contato diariamente, Sendo assim, o vínculo de vocês, professores e cuidadores com a criança, é importantíssimo,
porque vocês estão no dia a dia com essas crianças. Vocês conseguem identificar sinais que a criança dá de que tem uma baixa de acuidade visual. Vocês conseguem olhar, de repente, muitas vezes que os pais não prestam atenção em casa. O olhinho da criança todo dia, vê que aquele olhinho está irritado, que aquele olhinho está com secreção, ou que a criança está forçando a visão para enxergar. E essa vinculação que a gente quer justamente utilizar como forma de fazer com que vocês enxerguem alterações visuais ou baixa de acuidade visual na criança. Sendo assim, tanto a família e a escola têm esse convívio diário e conseguem identificar esse comportamento, mas muitas vezes esses professores e cuidadores acabam tendo mais contato com as crianças. E o nosso serviço de saúde ele dispõe de intervenção oftalmológica, desde que haja um encaminhamento. Então, nós temos essa ponte, atenção básica, oftalmologia, a gente vai explorar isso também mais à frente. Bem, dentre os principais sintomas de problemas oculares, nós temos o baixo rendimento escolar. Muitas vezes a gente atribui o baixo rendimento escolar a todas as causas possíveis, mas acaba não pensando numa causa básica, que seria uma baixa de acuidade visual. A criança não consegue enxergar o que está sendo escrito, a criança não consegue ler por problemas visuais, por problemas oculares. Além disso, a criança ou adolescente pode referir dores de cabeça frequentes, sensação de náusea, de vertigem, tontura. Elas relatam dificuldades de enxergar, geralmente é aquela criança que se aproxima mais da lousa, que inclina o pescoço para enxergar o que está sendo escrito no quadro, que aproxima muito a cabeça do caderno para escrever, para ler, ou mesmo fecham os olhos quando olham para longe. Geralmente, nas capacitações, quando a gente aborda isso, quem é professor, quem é cuidador, sempre associa, realmente, tem um aluno que faz isso, ou eu tive um aluno que era assim. E isso são sintomas, sinais que a criança dá de que pode haver um problema ocular, principalmente uma baixa de acuidade visual. Mas aí eu falei acuidade visual, o que seria a acuidade visual? A acuidade visual é a capacidade de diferenciar dois pontos distintos, ou seja, ela está relacionada, vamos dizer, com a nitidez que a gente enxerga as coisas que estão à nossa volta. A acuidade visual, ela pode ser mensurada por qualquer pessoa capacitada. Então, vocês, professores, cuidadores, após receberem a nossa capacitação teórico-prática, vão estar aptos a mensurar a acuidade visual de qualquer pessoa. Entretanto, eu reforço novamente que a mensuração da acuidade visual, da forma como nós estamos capacitando vocês, ela não vai substituir uma consulta com o médico oftalmologista. Ela vai indicar ou ela vai triar para a gente quais pessoas, nesse caso, quais crianças e adolescentes, precisam de uma consulta com o médico oftalmologista, vamos dizer, com mais urgência, ou que essa consulta ela vai evitar piora ou todas as repercussões que a gente já falou mais cedo. E para medir essa acuidade visual, certamente a gente tem uma sistemática, vamos dizer, um protocolo, que vai utilizar tabelas, instrumentos de medida que são padronizados, até para que se organize e que se tenha certeza de que o processo ele foi cumprido com as etapas que a gente vai mostrar aqui para vocês. Espero que vocês reproduzem nas crianças que vocês convivem, nos crianças do SEMAN. Certo, mas aí a gente já viu a importância de saber sobre a acuidade visual, agravos oculares. A gente também já sabe mais ou menos, já tem uma ideia do que é a acuidade visual, mas aí como mensurar a acuidade visual? Vamos dizer que é o objetivo principal dessa primeira parte da capacitação que a gente está fazendo para vocês. Para mensurar a acuidade visual, a gente vai precisar de um material de instrução, que a gente vai tanto repassar para vocês, quanto está fazendo aqui a capacitação. Vamos precisar preparar os pontos de avaliação, dispor o ambiente, iluminar o ambiente, nós vamos ver isso agora também. Definir a linha de visão da criança e entender como registrar essa forma de anotação, tendo em vista que é uma forma de anotação padronizada para que o profissional médico oftalmologista entenda qual é a acuidade visual daquela criança com mais exatidão e precisão. Bem, para isso, nós vamos precisar, primeiramente, de um espaço bastante iluminado, para garantir de que, se a criança não está enxergando, não é por falta de iluminação, Além disso, um objeto para apontar os optotipos, pode ser uma vareta, pode ser uma caneta.
uma cadeira para deixar a criança sentada ao nível da linha de visão dela, da linha média da tabela, fita adesiva ou giz para marcar as distâncias que a gente quer avaliar, oclusores e escala de sinais, que a gente vai ver o que são, uma fita métrica ou trena para medir essas distâncias com o máximo de precisão e exatidão possível, e o impresso para anotar esses resultados, né? Onde a gente vai colocar o nome da criança, a data da avaliação e a acuidade visual que nós vimos, tanto no olho direito quanto no olho esquerdo. Bem, os oclusores, né, como o nome já diz, eles vão ocluir. No caso do oclusor total, que é esse branquinho aqui, ele serve para selecionar qual olho vai ser avaliado, né? Se eu ocluo o olho direito, por exemplo, o olho esquerdo ele vai ser o que vai ser avaliado. Já no caso do oclusor com orifício estenopeico, que são esses orifíciozinhos aqui, eles eliminam raios aberrantes. E para que isso serve? O que é que isso quer dizer? Uma criança que sem oclusor, assim, desse jeito que essa mocinha aqui está, ela enxergue pior do que ela enxergue por esses buraquinhos, ou seja, quando ela olha pelos buraquinhos, a visão dela melhora, muito provavelmente a baixa de acuidade visual dela, ela deriva de uma baixa refrativa. O que é que quer dizer? A criança que enxerga melhor por meio desses orifícios aqui, se ela tiver uma baixa de acuidade visual, muito provavelmente é uma acuidade visual que pode ser corrigida apenas com o uso de óculos. Então, a partir de um instrumento barato e simples, a gente já sabe se a criança tem uma acuidade visual baixa e se essa acuidade visual baixa pode ser corrigida com óculos. Daí a importância dessa triagem. Para onde é que essa criança vai olhar? Essa criança vai olhar para a escala de Snellen, né? Que é o que a gente geralmente já conhece, que vê quando vai ao médico oftalmologista. A escala de Snellen ela tem os optotipos, que são esses símbolos, né? Parece um W, parece um E. É uma forma bem simples e prática de avaliar a acuidade visual, onde, principalmente com crianças mais novinhas, a gente vai pedir que elas apontem com a mão mesmo para onde os ganchinhos estão apontados. Então, com a mãozinha, a criança vai apontar para cima, para um lado, para baixo e assim sucessivamente. Eu quero reforçar que essa triagem por meio da escala de Snellen não substitui o exame oftalmológico, ela é uma triagem e a partir daí a gente encaminha para o médico oftalmologista e ela pode ser usada por qualquer pessoa treinada. Vocês, após a capacitação teórico-prática, vão poder fazer isso. Cada linha ela tem um nível que a gente vai entender o que é que elas significam e como descrevê-las mais à frente. Bem, e como é que é feita, né, essa mensuração? A gente vai demarcar as distâncias padrão. No nosso caso, as distâncias são 4 metros, 2 metros e 1 metro. Então, como eu falei, a gente precisa de giz ou fita e cadeira. Então, a gente vai marcar com o giz uma distância de 1 metro, né, medido com a trena, a fita métrica, 2 metros e 4 metros da escala. Deixar o ambiente bem iluminado, posicionar a criança o mais distante possível, que seria aos 4 metros, e vamos explicar e avaliar a compreensão da criança. Nós vamos dizer, Pedro, Joãozinho, vou apontar para esse símbolo e você vai me dizer se está para cima, para baixo, para um lado ou para o outro. E vamos apontar para a linha que tem o símbolo maior. E aí a criança vai ver e vai apontar com a mãozinha. Então, a gente vai saber que ela entendeu aquele comando e está apto para começar a nossa triagem. Aqui a gente fez uma capacitação muito similar no projeto Nova Semente, aqui as professoras e a nossa equipe, onde a cuidadora oclui totalmente um olho, então a gente está avaliando esse olhinho da criança, e a outra aponta para o símbolo. E aí a criança com a mãozinha, não precisa ela dizer esquerda, direita, para cima, para baixo, ela diz para que lado estão os ganchinhos. Essa pergunta é de forma aleatória, então a gente pode começar nesse, depois ir para esse, depois ir para esse. Não é recomendado que a gente faça nesse sentido, porque às vezes a criança memoriza, né? E como é que a gente vai fazer? A gente vai começar pela linha de cima, a criança vai indicar, né? Tá para cima, tá para o lado. Tá para o lado, tá para cima. Se a criança acerta 3, a gente vai para a linha de baixo, para a linha dos símbolos menores. A criança acertou 3, errou uma, mas acertou 3, nós vamos para a linha de baixo. Acertou 3, linha de baixo.
linha de baixo, e assim sucessivamente. Na linha em que ela acertar menos de 3, nós voltamos para a linha de cima e confirmamos se ela acerta 3. Se ela acerta 3 aqui e 2 aqui, então a linha da linha da criança, é essa linha, que é a linha que ela acertou 3. Então, a gente sabe qual é a distância que a criança está. Nós sabemos qual é a linha que ela acertou 3. Nós vamos registrar esses resultados e interpretá-los também. Se, quando a gente coloca a criança a 4 metros, né? Lembra que a gente demarcou 4 metros, 2 metros e 1 metro? Se a gente coloca a criança a 4 metros e ela não consegue enxergar nem essa linha aqui, a gente vai colocar ela a 2 metros. Se mesmo a 2 metros a criança não enxergar nem essa linha aqui, a gente vai colocar ela a 1 metro. Para as crianças que têm uma baixa acuidade visual, a gente vai saber o que é isso. A gente vai usar o orifício estenopeico, que é aquele oclusor com furinhos que eu mostrei para vocês mais cedo. E se com o orifício estenopeico, como eu disse, a acuidade visual da criança melhore, é uma causa refrativa que pode ser corrigível apenas com o uso de óculos. A gente vai registrar nas distâncias. A acuidade visual ela é feita como uma fração, né? Um número barra um outro número, a gente vai ver só. Onde, se a criança tiver a 4 metros, o numerador, né, que é o número de cima, vai ser 20. Se ela tiver a 2 metros, vai ser 10. E se ela tiver a 1 metro, vai ser 5. E a linha de visão, que é a linha que ela vai enxergar 3, como eu falei, é o denominador, é o número que fica abaixo. A gente vai ver como é que identifica isso já já. Cada linha ela é representada por um número. Como eu disse, a acuidade visual ela é representada numa fração. Então, essa linha aqui é a linha 200, essa linha é a linha 100, essa linha é a linha 70 e assim sucessivamente. Nessa fração, o numerador, que é o de cima, representa a distância. Se a criança está a 4 metros, ela vai ser fixa, vai ser a 20. Se ela tivesse a 2 metros, isso aqui seria um 10. E essa de baixo vai ser a linha que a criança viu. Então, se a criança acertou 3 aqui e acertou 2 aqui, a linha dela é essa. Se ela está a 4 metros, vai ser 20 barra 40, que é a acuidade visual dela. E como é que a gente registra o resultado dessa acuidade visual? Como eu disse, o numerador é a distância, em que a gente não vai colocar, como eu falei, 4, 2 e 1 metro. O 4 a gente vai registrar como 20, o 2 metros a gente vai registrar como 10 e o 1 metro a gente vai registrar como 5. A maioria das crianças vai ser 20, porque elas vão conseguir enxergar a 4 metros. E o denominador vai ser aquele valor que tem do lado da linha que eu mostrei para vocês. Uma criança que tem uma visão 20/20 é uma visão considerada normal, porque ela, a 20 pés de distância, ela enxerga o que uma pessoa normal precisa estar a 20 pés de distância. Já uma criança, vamos supor, 20 e 100, ela precisa estar tão perto, ela precisa estar a 20 pés de distância da escala, o que uma pessoa normal precisa estar a 100. Então, uma pessoa normal pode estar muito mais longe da escala, a 100 pés, e vai enxergar o que ela precisa estar a 20 pés para enxergar. Então, essa é uma acuidade visual menor em relação às pessoas com a visão considerada normal, né? Que é a linha de baixo. Essa parte é das pessoas com visão normal. No impresso, né, que a gente registra a acuidade, a gente usa algumas siglas. Não se assustem com essas siglas, a gente vai ver que é muito natural, muito tranquilo de usar na parte prática. AVL é uma sigla para acuidade visual de longe. CC, com correção, se a criança já usar óculos. SC, sem correção. OD, olho direito. OE, olho esquerdo. E PH é o pinhole, que é um nome em inglês do orifício estenopeico, né? Que é aquele com furinhos que eu mostrei para vocês. Então, dando um exemplo. Para a gente registrar a acuidade visual de longe, sem correção, de uma criança que não está usando óculos, do olho direito, 20, ou seja, ela está a 4 metros, barra 60. 60 foi a linha lá que ela conseguiu identificar 3.
Mais 2 é, por exemplo, se eu fui para a linha de baixo e ela ainda conseguiu, ainda assim, identificar duas da linha abaixo. Aqui, com correção, pH com orifício tenopeico, OE do olho esquerdo e a mesma mensuração. Então, a gente vai registrar AVL, acuidade visual de longe, sem correção, porque a criança está sem óculos, se for o caso, do olho esquerdo, 20, porque ela está a 4 metros, barra 60, esse 60 é um exemplo, né? Se ela identificou até a linha 60, e além da linha 60, ela enxergou duas da linha de baixo. Se ela tivesse enxergado 3, já não seria mais 60, seria a linha de baixo. Então, aqui nós conseguimos escrever que a acuidade visual de longe de uma criança que não está usando o óculos do olho esquerdo é 20 para 60. Então, ela precisa estar a 20 pés para ver o que uma pessoa a 60 pés, ou seja, uma pessoa que está bem mais distante, conseguiria ver. Então, a acuidade visual dela, em relação à acuidade visual de uma pessoa normal, ela é menor. Mas, como é que a gente vê, a partir dessa escrita, né, dessa identificação, que a acuidade visual dela é baixa, é normal, é alta? A linha de visão normal é a linha 20-20. Então, o que a criança está a 20 pés, enxerga o que uma pessoa vê a 20 pés. Essa é a visão normal. Toda visão abaixo de 20-20, ou seja, maior do que 20-20, as linhas menores, né, abaixo da 20, da linha 20, ela vai ser uma visão normal. Já uma visão anormal é uma visão menor do que 20-40, ou seja, ela só consegue enxergar até a linha 40. Abaixo da linha 40, os símbolos menores do que a linha 40, ela não consegue enxergar. Então, isso é uma visão anormal, é uma acuidade visual baixa. Além disso, se a criança tem uma diferença de duas ou mais linhas entre os olhos, ou seja, no olho direito ela enxerga 20-100 e no olho esquerdo ela enxerga 20-40, a gente tem uma diferença de mais de duas linhas. Então, isso também é visto como uma acuidade visual anormal. Eu vou mostrar para vocês a nossa capacitação presencial, né, ministrada pelo professor Alfredo, também que é médico oftalmologista, que explica mais na prática, né, tudo o que eu acabei de falar. Vamos ver. Da acuidade visual, apontando-se de forma aleatória as três maiores optotipos e ver se essa pessoa consegue acertar ocorrer 3 acertos nessa linha. Caso tenha havido 3 acertos nessa linha, ele migra para a linha de baixo. E esse raciocínio vai seguindo: 3 acertos nessa linha, migra para de baixo. 3 acertos nessa linha, migra para de baixo. A pergunta pode ser aleatória, como já disse, não precisa ser sequencial. Quando você chegar em uma linha onde ocorre uma dúvida, o ideal é que se retorne para a linha anterior e se averigue as 5 figuras, para ver se ocorre o acerto nas 5 figuras, para daí ter mais certeza em qual linha estará a acuidade visual daquele paciente. Uma vez chegando na linha onde ocorre o melhor número de acertos, ou seja, onde tem no mínimo 3 acertos, que pode ser a faixa de normalidade, essa linha inferior, onde está demarcado com 20 na lateral, se diz o quê? Que essa pessoa está enxergando a 20 pés, o que uma pessoa normal enxerga a 20 pés. Essa tabela, apesar dela estar posicionada a 4 metros, ela é uma adaptação de uma tabela de 6 metros. Houve uma redução do tamanho desses optotipos para se trabalhar com 4 metros. A ação da acuidade visual
A parte da explicação da orientação dos ganchinhos. Você tem que apresentar ao educando, esse aluno aqui é o João, explicar para ele que ali na tabela você vai ter 4 opções de resposta àquelas figurinhas. Eu quero que ele repita com a mão dele o sentido da orientação que o ganchinho estiver. Ou seja, se o ganchinho estiver para cima, você faz isso. Se o ganchinho estiver virado para lá, você oriente com a sua mão para lá. Se estiver virado para cá, você oriente com a sua mão para cá. E se estiver para baixo, você oriente com a sua mão para baixo. Veja que eu não usei direita e esquerda e pedi apenas para ele reproduzir o sentido onde a ponta do ganchinho estiver voltado. O que é mais difícil nesse projeto, às vezes, é a criança entender o que é que ele tem que responder ali. Ela não tem que responder que é um M, ou que é um W, não, ou que é um E. Ela tem que responder a orientação do ganchinho, se é para cima, se é para baixo, se é para a esquerda, se é para a direita. Vamos supor que ela já tenha feito a realização da medida da acuidade visual, ela não consegue melhorar mais. Então, mas ela está com uma baixa de visão detectada visivelmente, ou seja, uma visão para o projeto, que o ponto de corte for 20/40, por exemplo, menor que 20/40. Então, eu preciso saber se essa visão vai melhorar com lentes corretivas, ou seja, com a prestação de um óculos. Tem um recurso simples e barato que você pode utilizar. É um oclusor também, só que esse oclusor tem um orifíciozinho de um lado e o outro lado é fechado. Eu vou começar pelo lado direito, novamente, e através desses orifícios, esses furinhos nessa plaquetinha, ela vai responder a mesma rotina que se executou com esse oclusor normal. E uma vez sendo executado as respostas, se espera que, caso a baixa de visão dela seja de causa refrativa, a visão dela melhore. Então, nós já teremos uma triagem dessa pessoa e, de certa forma, uma tranquilização da família de que aquela baixa visual que aquele educando tem, melhora com o uso do óculos. Esses furinhos aqui é um produto extremamente barato, que pode ser feito de madeira e com furos em torno de 1,5 mm, dispostos radialmente em relação ao eixo visual. A partir das orientações, né, que a gente passou e também reforçadas pelo Dr. Alfredo, uma vez que a gente identifique nessas crianças uma visão alterada, nós vamos comunicar aos familiares e aos responsáveis e também orientar o encaminhamento ao oftalmologista. Enquanto professores ou enquanto gestão, vocês podem falar com os familiares e responsáveis e repassar para eles, por exemplo, o resultado da acuidade visual. Se ela for baixa, né, essa criança, com a mãe, com o pai, com o responsável, vai levar esse resultado da acuidade visual para a unidade básica de saúde e na unidade básica de saúde, o médico de lá vai avaliar e se ele confirmar que essa acuidade visual está baixa, ele vai fazer um encaminhamento para o oftalmologista. A partir daí, o oftalmologista vai fazer o exame, né, o exame de vista, como a gente chama, e prescrever óculos ou prescrever qualquer outra medida necessária para a manutenção da saúde ocular e de uma acuidade visual adequada para essa criança ou para esse adolescente. Para finalizar, nessa parte 1, né, da nossa capacitação, eu queria reforçar que é fundamental acompanhar periodicamente a acuidade visual das crianças, tendo em vista todas as repercussões que a gente já discutiu, né, o quanto ela impacta na saúde em geral da criança. E queria reforçar também que muitas vezes alterações comportamentais ou queixas que não são oculares, ou seja, não é dor no olho, não é nada relacionado ao olho em si, ela pode ser um sinal de alteração visual, como, por exemplo, dor de cabeça constante, náusea, sensação de tontura, ou até mesmo uma dificuldade de interação com outros colegas, de participação e convívio social, porque a criança ela acaba achando que não vai ser capaz de fazer o mesmo que as outras crianças, porque ela não consegue enxergar, não consegue reproduzir as mesmas atividades, e isso repercute também, né, na interação social da criança. Reforçando, como já falei, que o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele dispõe de serviço de oftalmologia, principalmente via unidade básica de saúde. Então, essa interface ela é feita escola, no caso, como a gente está propondo no projeto, escola, unidade básica e médico oftalmologista. No nosso caso, o professor Dr. Alfredo, ele é o coordenador do projeto e é o médico oftalmologista. Na baixa de acuidade visual, nós mesmos ficaremos responsáveis
pela avaliação mais aprofundada oftalmológica dessas crianças. Mas, no caso de outra ação que não envolve o médico oftalmologista, seria essa logística: escola, pais, UBS e serviço de oftalmologia. Nós somos a equipe executora, o professor Dr. Alfredo José, que é oftalmologista, está disponível para contato ou dúvidas por meio do e-mail institucional, assim como eu também estou disponível. Pode entrar em contato, qualquer dúvida, qualquer colocação, a gente vai discutindo por lá. Essas foram as nossas referências, agradeço a vocês e aguardo todos vocês na parte 2 da nossa capacitação, onde a gente vai abordar as doenças oculares, como identificá-las e como proceder a partir disso. Também vamos quebrar ou reforçar alguns mitos e verdades sobre a saúde ocular. Em breve teremos esse segundo contato. Agradeço a todos pela atenção e tenham um bom dia. Até a próxima.